Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Sabe, quase todo mundo no meio do basquete acha que sabe de cor qual foi a troca exata que criou esse Oklahoma City Thunder moderno. A narrativa padrão, aquela que a gente escuta o tempo todo na mídia esportiva, diz que a semente de tudo foi no verão de 2019, quando Paul George pediu para sair e o Thunder arrancou aquele pacote absolutamente irrecusável do Clippers. Mas e se a história verdadeira não começar exatamente aí? A grande pergunta que fica é: onde o efeito borboleta do OKC realmente tem seu início? Para entender a genialidade da coisa toda, a gente precisa esquecer a troca de 2019 por um segundo e rebobinar a fita 3 anos no tempo. Acreditem se quiser, a faísca que acendeu a dinastia de 2025 não rolou em Los Angeles. E curiosamente, não rolou na quadra de Oklahoma. O pontapé inicial foi em Orlando. Para entender o peso absurdo dessa decisão, a gente tem que dar um pulinho no início da década de 2010. O Thunder era um esquadrão simplesmente espetacular. Tínhamos Kevin Durant e Russell Westbrook voando em quadra, levando o time para as finais da NBA lá em 2012. Mas olha só, a verdadeira espinha dorsal invisível daquela defesa, o pilar de tudo, era o Serge Ibaka. Entre 2012 e 2014, o cara é um protetor de aro de elite absoluta, sempre no topo das votações de melhor defensor da liga. Só que o tempo passa para todo mundo. Chegamos em 2016, o impacto ofensivo do Ibaka já estava caindo e o contrato pesado dele ia acabar. A diretoria precisava tomar uma decisão bem fria de negócios. Em vez de pagar uma nota na renovação, eles optaram por vender na alta. E é bem aqui que as filosofias de gestão batem de frente. De um lado da mesa, você tinha o Orlando Magic querendo tapar o buraco da defesa para ontem. Eles queriam cruzar a linha de chegada e entrar nos playoffs a qualquer custo com um veterano testado. Do outro lado, Sam Presti, gerente-geral do Thunder. O objetivo dele era em outro universo, acumular ativos de manter o time flexível pensando no amanhã. Basicamente, era a diferença brutal entre o Orlando jogando damas, focando no curto prazo, e o Presti jogando uma longa partida de xadrez. Então chega a noite do draft de 2016 e a troca acontece. O Ibaka faz as malas e vai pro Magic. Em compensação, o Thunder recebe o Victor Oladipo, o Ersan Ilyasova e, guardem esse nome, a 11 de maio daquele draft, que acabou virando o Domantas Sabonis. Naquela noite, os dois lados apertaram as mãos achando que tinham feito um ótimo negócio para os seus objetivos na temporada. O detalhe assustador? Nenhum deles fazia a menor ideia do verdadeiro tsunami que estavam prestes a causar na NBA. Pois é, porque poucas semanas depois desse aperto de mãos, o mundo simplesmente desabou em Oklahoma. 4 de julho de 2016. Sai a manchete. Kevin Durant vai pro Golden State Warriors. Cara, o peso histórico e dramático disso foi devastador. Uma década de projeto de título indo pelo ralo numa postagem de internet. Mas sabe qual é a marca de um gênio na gestão? O Sam Presti não entrou em pânico. Ele não sentou para chorar. Ele pivotou a rota na mesma hora. O Oladipo e os Sabonis não eram mais peças complementares para o KD. Da noite para o dia, eles viraram os primeiros blocos de construção de uma nova e longa reconstrução. A partir desse ponto, entramos num caos agressivo. Pensa comigo, em 2016, a franquia fica no escuro com a saída do KD. No verão seguinte, em 2017, o astro Paul George avisa o Indiana Pacers que quer sair. E o que o OKC faz no meio do furacão? No movimento de puro instinto agressivo, eles pegam o Oladipo aí nos Sabonis, embalam os dois e mandam para Indiana em troca do Paul George. Foi visto pela mídia esportiva como uma loucura. Todo mundo sabia que o Paul George estava no último ano de contrato e o sonho dele era jogar em Los Angeles. Parecia que o OKC estava alugando um astro por um ano só para dar errado no final. Mas a ironia brutal de tudo isso, o destino bizarro dos mesmos ativos lá de 2016, é o que chama atenção. O Thunder pegou Oladipo e Sabonis e transformou num bilhete de entrada para ter o Paul George no auge. E o Orlando Magic com Ibaka? Bom, 6 meses decepcionantes de temporada depois, eles perceberam que o plano defensivo não ia rolar. Bateu o desespero total, o projeto afundou e eles trocaram o Ibaka às pressas para o Toronto Raptors, recebendo em troca o Terrence Ross. Na prática, enquanto o OKC capitalizou forte, o Magic transformou o valor de 2 futuros All-Stars num jogador comum de rotação para tapar buraco. Voltando para a linha do tempo do Thunder, chegamos à maior surpresa de 2018. Contra absolutamente todas as apostas de previsões dos maiores especialistas, o Paul George toma a decisão de cair o queixo. Ele vai ficar em Oklahoma. Nada de Lakers. Em vez disso, ele assina uma extensão gigantesca de 4 anos e 137 milhões de dólares. O motivo? A cultura familiar e implacável da franquia nos bastidores e o fato de se sentir blindado jogando ao lado do Westbrook. Essa lealdade rara levou ele diretamente a uma temporada 2018-2019 fenomenal, onde ele virou finalista real para o prêmio de MVP. O que nos prepara para o palco do verão maluco de 2019?
O Kawhi Leonard, atual campeão da liga, decide que quer ir para os Clippers de qualquer jeito, mas com uma condição inegociável: eles tinham que trazer o Paul George. O Clippers, em desespero total para não perder o Kawhi, engole o orgulho e paga um preço que mudou o mercado. Eles enviam Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, 5 preciosas escolhas desprotegidas de primeira rodada de draft e mais 2 opções de trocas de escolhas. E o detalhe mais louco de tudo isso: naquela época, os olhos da liga brilhavam puramente por aquelas escolhas. O Shai Gilgeous-Alexander era visto quase como um mero bônus de talento no meio do pacote. Só que o que aconteceu na temporada seguinte, a de 2019 e 2020, foi uma aula magna de espírito competitivo que ninguém previu. O Thunder trouxe o veterano Chris Paul numa troca enviando o ídolo Westbrook. A liga inteira já notava na prancheta que eles iriam para o famoso tank e perder jogos de propósito para pegar boas posições no draft. Mas esqueceram de combinar isso com Chris Paul. Ele simplesmente recusou esse roteiro, carregou um time em reconstrução para os playoffs do fortíssimo Oeste e de quebra virou mentor inestimável para o nosso querido bônus, o Shai Gilgeous-Alexander. As sementes douradas do Shai foram plantadas bem ali. Enquanto o Shai voava para se tornar uma estrela de primeiro escalão, o Sam Presti operava nos bastidores usando aquele tesouro de escolhas de forma magistral. Em 2022, eles usam a própria escolha natural da franquia para draftar o unicórnio defensivo Chet Holmgren na segunda posição. No mesmo ano, usando uma daquelas escolhas enviadas pelo Clippers lá atrás, selecionam o espetacular ala Jalen Williams. E em 2023, mais uma daquelas moedas do passado se transforma no defensor implacável Cason Wallace. Com frieza de grão-mestre de xadrez, o Presti pegou o capital de draft abstrato e transformou em um núcleo de pura elite. Todo esse suor e apostas calculadas pavimentaram o caminho para o ápice narrativo de uma década, o tão esperado ano de 2025. O Oklahoma City Thunder levanta a taça de campeão da NBA fechando a série contra o Indiana Pacers. E adivinhem só quem foi o craque das finais? Aquele mesmo armador franzino que era só o bônus da troca, o imparável Shai Gilgeous-Alexander, levando o troféu de MVP. E o Jalen Williams, que nem estava na liga quando a troca original aconteceu, explodindo com 40 pontos no jogo mais importante da série. É a consagração absoluta de um método.